Bom dia, alunos do Instituto Luther King. Sou o Everton. É uma satisfação falar com os senhores. A aula estava agendada para ser presencial, mas em razão da pandemia que acomete nosso país e o mundo, gravei o vídeo para ajudar os senhores no estudo das escolas penais, que é um tema que aparece em primeiras fases e é importante os senhores saberem para a preparação do concurso. O tema não é difícil, requer o estudo de alguns conceitos, observada a ordem cronológica de quando surgiram as escolas penais, sem olvidar que a classificação e a nomenclatura é dada de forma didática, porque nem sempre as escolas congregam teóricos com as mesmas ideias. Muitas vezes as ideias são divergentes. As nomenclaturas são adotadas, como disse, por forma didática e porque representaram uma época do pensamento penal, né? Então é importante sabermos, sobretudo para concurso público, né? Observada a crítica de muitos que não existiriam nenhuma escola penal, existiria apenas pensamentos em fases, mas enfim, vou expor conforme existe cobrança em concursos públicos e como se a doutrina trata do assunto. É bom lembrarmos que até o direito penal ele tem origem remota, não é bem sabida toda a origem do direito penal. Muito se atribui a ideia de vingança, a ideia de que o mal feito por um indivíduo seria recompensado por um castigo ou por uma vingança de um grupo contra outro grupo. E essa ideia de direito penal, de vingança, algo de forma sem muita sistematização, sem muito dogmática, foi até a Idade Média, e onde se observou a imposição de penas cruéis, a confusão entre o poder do Estado e o poder da Igreja, entre o pecado e o delito, né? Com o Iluminismo e a Revolução Francesa, se pensou de forma diferente, iniciou-se a pensar de forma diferente o direito penal. E nessa época que se falamos de escolas penais. A primeira considerada é a escola clássica. Lembramos aí de Beccaria. Beccaria, com a sua obra Dos Delitos e das Penas, de 1764, é considerado a obra que inicia a escola clássica e serviu para fincar as bases não só do direito e da escola clássica em si, mas do próprio direito penal moderno, e em contraponto, em superação ao direito penal medieval. Beccaria, ele na época, ele é lembrado por ter se manifestado contrário a tudo que correspondesse à irracionalidade medieval. Sobretudo aos julgamentos secretos, tortura, ao confisco, às penas infamantes e à desproporcionalidade entre o crime praticado e o castigo aplicado. Beccaria, ele pregou a distinção entre a justiça divina e a justiça humana, e consequentemente entre o pecado e o delito. Ele defendeu claramente a proporcionalidade entre os delitos e as penas, e pediu a abolição da pena de morte. Beccaria, antecipando-se
a conhecidas conclusões atuais de direito penal e criminologia, ele afirmou: não é o rigor do suplício que previne os crimes com mais segurança, e sim a certeza do castigo. Para Beccaria, era preferível que as penas fossem brandas e proporcionais e certas e inevitáveis. Então, lembrando de Beccaria como o precursor do direito penal moderno e da escola clássica, temos que a escola clássica ela tem em suas bases o iluminismo, o justnaturalismo e o contratualismo, sendo Carrara, no final do século XVIII, um dos principais expoentes. Carrara ele definiu o delito como a infração da lei do Estado promulgada para proteger a segurança dos cidadãos, resultante de um ato externo do homem, positivo ou negativo, moralmente imputável e politicamente danoso. Carrara explicava que a lei era proveniente do direito natural e os atos externos do homem eram o exercício do livre-arbítrio. Pena para Carrara era o mal que, segundo a lei do Estado, o magistrado aplica àqueles que, observadas as formalidades legais e o procedimento, foram reconhecidos culpados por um delito. Portanto, não se enxergava outra finalidade da aplicação de pena senão a retribuição do mal pelo mal. É importante gravarmos para fins de concurso que na escola clássica, como eu disse, o homem ele é considerado um ser racional e com livre-arbítrio. O delito, essa expressão também é importante, o delito ele é um ente jurídico compreendido como produto da contradição da lei com o fato humano praticado. Disse que a pena tinha apenas viés retributivo, e isso é a influência de Kant e Hegel. Para Hegel, o crime era a negação do direito. Logo, nessa perspectiva, a pena era a negação da negação para restabelecimento do direito. Então, não se enxergava outra finalidade, outra função apenas, senão retribuição. Mas, importante que se diga, a ideia de proporcionalidade aí era presente. Então, era o mal do crime corresponderia ao mal da pena. Existiria um limite importante aí. Um limite importante à preservação dos direitos individuais. Já que é base formada do iluminismo, né? No século XIX, em oposição à escola clássica, se observou o surgimento da escola positiva. Os principais expoentes da escola positiva são lembrados como Lombroso, Ferri e Garofalo. A escola positiva, diferente da escola clássica, não se fundava no direito natural. O método da escola positiva era importante de lembrar. É o método indutivo experimental. Na escola clássica, o método era o lógico abstrato. O foco na escola positiva é o delinquente, sendo o delito apenas um sintoma da doença do delinquente. Nessa época, para essa escola, para esses teóricos, o criminoso era um doente, um ser doente, e o crime era um sintoma da doença. Logo, a pena era um remédio, era um corretivo, e deveria ser aplicado para corrigir o delinquente, para curar o doente. Né?
haveria uma ideia de determinismo, né? O homem não teria uma liberdade, um livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Ele cometeria o delito por uma doença, por uma influência sociológica externa, né? Talvez. Então, essa concepção de que a causa do crime era uma doença é de Lombroso, que era um médico. É de Lombroso a obra O Homem Delinquente, publicada em 1876. Lembrando que o positivismo ele congrega as concepções de vários teóricos, Lombroso, de Ferri, Garofalo, e Ferri já dava uma explicação a mais que Lombroso. Para Ferri, o crime não teria como causa apenas uma doença do indivíduo, não era algo apenas intrínseco. Também seria explicação do crime fatores extrínsecos, fatores como fatores físicos, fatores sociais, fatores físicos como o clima, a temperatura, a produção de riquezas, né? E fatores sociais como a miséria, a falta de educação, determinada profissão, o estado civil, a vida urbana. Então, para Ferri, o criminoso ele era levado ao crime por vários fatores. Ele que era um sociólogo, Ferri era um sociólogo. Garofalo, que era um jurista, e publicou a obra Criminologia, de 1885, Garofalo já traz o conceito de a causa de crime por outros fatores, né? Não só a doença, não só fatores sociais, mas vários outros fatores que tiram a plena liberdade do ser humano. E acrescenta que o estudo da causa do crime tem que ser feito de forma interdisciplinar. Então, com a ajuda da sociologia, com a ajuda da psicologia, com a ajuda das ciências médicas, aí se compreenderia o fenômeno do crime e a solução do crime, né? Garofalo tinha uma concepção um pouco diferente e acrescentava que existia criminosos incorrigíveis. E para esses incorrigíveis, o único jeito era deportação ou pena de morte. Na escola positiva, a pena servia para corrigir, emendar, curar e manter a ordem social, mesmo que em desrespeito à estrita previsão legal e, portanto, em desrespeito às garantias individuais e à própria segurança jurídica. Então, notem que houve a escola clássica, sucedeu-se a escola positiva e com pontos de vista diferentes, enfoques diferentes. Na verdade, a escola positiva ela é uma crítica a tudo que propôs a escola clássica, né? A escola clássica teve um desenvolvimento mais lento e a escola positiva criticou, dizendo que era necessário a pena como correção, a pena para curar o doente, o criminoso era um doente, era um atávico, né? Então, após isso, nessa construção do nosso direito penal, se observa teorias ou escolas ecléticas. Então, de escolas contrapostas, de certa forma, surgiram outras escolas ecléticas, que tomam conceitos de uma escola, de outra, que possam explicar o fenômeno do crime, o fenômeno e as funções da pena, né? É lembrado, né, como escolas ecléticas, a terceira escola de direito penal italiana, que teve como expoente Carnevale, e a escola sociológica alemã, desenvolvida na Alemanha e que teve como expoente List. Entre outras escolas penais, que tratou dos aspectos, como eu disse, eu destaco a escola técnico-jurídica de Rocco, na Itália.
Essa escola técnico-jurídica, eu destaco a importância, sobretudo, pelo desenvolvimento do nosso Código Penal e do próprio direito penal no Brasil. A escola técnico-jurídica de Rocco, ela teve uma importância porque ela fixou o objeto da ciência penal no ordenamento jurídico positivo. O método técnico-jurídico proposto tem a exegese estrita da norma jurídica em vigor, observada a dogmática do direito penal, de modo que a regra jurídica, o tipo penal, deveria ser examinado de forma estrita pelo operador de direito, mas sempre observado o direito posto. Então, caberia ao operador de direito trabalhar com o direito posto como uma garantia do indivíduo, sem esquecer da dogmática, dos princípios do direito penal que informariam as regras jurídicas. A crítica ao direito posto deveria ser dirigida apenas para reformas da legislação. Então, não caberia ao jurista se valer da sociologia, da medicina, para deixar de aplicar a regra posta. Aplicar uma pena maior, por exemplo, porque seria necessário para a cura do criminoso. Não, deveria se aplicar, observar o direito posto. E eventuais mudanças na legislação seriam realizadas com a crítica, com a interpretação, com a observação crítica do operador. Então, como disse, essa compreensão ela é fundamental. Por quê? Porque ela se mostra como um equilíbrio entre a lenta evolução obtida pela escola clássica e as críticas da escola positiva. Então, essa escola técnico-jurídica se parece mais equilibrada. Né? Claro que existem outras escolas, como destaque, por exemplo, a terceira escola de Carnevale, que propôs uma conciliação entre o livre-arbítrio da escola clássica e o determinismo da escola positiva, prescrevendo a pena para o imputável e tratamento para o inimputável, e daí a gente vê a origem da medida de segurança, né? Mas eu destaco a escola técnico-jurídica e pela realidade nossa, né? Então, amigos, espero ter contribuído para o esclarecimento de alguns pontos sobre as escolas penais. Espero ter ajudado aos senhores a direcionar o estudo nessa temática e auxiliado na preparação dos senhores nos concursos jurídicos. Um abraço e até mais.